Eu nasci na estação de São Tomé, né, que é entre Três Corações e Conceição do Rio Verde, mas com 2 anos vim para Três Corações, então eu considero daqui. Eu sou a última de 8 filhos e a minha mãe sempre trabalhou na roça, né, minha cultura é roça, então comecei com 8 anos também a acompanhá-la, né, para ir para os cafezais. Depois parei de estudar logo cedo também, porque tinha que ajudar. Fiquei um período trabalhando em casa de família, mas a cultura mesmo é roça. Comecei muito cedo e aí a maioria das vezes chorava muito que eu tinha que ficar longe da minha mãe, então, e tinha que ajudá-la também, e aí eu preferi parar de estudar. E na época era muito difícil, né, fazer as duas coisas. Os meus filhos, eu não quis a mesma cultura que eu tive no meu passado para os meus filhos. Então, assim, com muita luta, muito sacrifício, levando a maioria das vezes arroz com angu para a roça, mas meus filhos conseguiram estudar. Minha mãe não sabia ler nem escrever, mas assim, se tratando de saúde, ela estava em todas, né? Sempre alguém ia atrás dela e ela conseguia resolver. Então, quando ela faleceu, há 16 anos atrás, eu fiquei praticamente 1 ano e meio sentado num local só, com depressão. E aí fui trabalhar, como sempre, numa roça, e chegando lá, na parte melhor da história, o fazendeiro falou que ia encerrar, né? Não podia levar nós mais para a lavoura porque o caminhão tinha que consertar, mas era mentira. E aí eu estava com um panfleto que eles tinham soltado, o pessoal tinha soltado, eu guardei, né? Mostrando o que eu perdia e o que o patrão ganhava. Com isso eu fui atrás deles e aí eu conversei, né? Eles fizeram a soma para mim novamente, falando o que eu tinha que receber. E com isso, eles começaram a vir atrás de mim. Até na época eu falei, que povo chato. Eu nem tinha chegado do cafezal ainda e eles já estavam na minha porta me chamando. E aí eu comecei a imaginar, né, o que o rapaz falava para mim, o que eles conversavam comigo, era a ideia da minha mãe, era o pensamento da minha mãe, é o que ela queria para os filhos dela. E aí, daí então, eu comecei a prestar atenção e comecei a seguir esse pessoal, né? E aí participar com as mulheres, né? Comecei primeiro indo participar com várias mulheres, saía na época de Três Corações um ônibus mais uma van. E aí a mente foi abrindo, né? Eu fui vendo que nós, juntas, nós somos mais fortes. E com isso eu comecei a acompanhar e fazer valer não só o meu, como dos outros, né, os seus direitos. Mas para você ter uma ideia, eu estive numa fazenda em 2016 de uma pessoa muito importante e que na hora de assinar vários documentos eu não assinei, porque eu vi que estava totalmente irregular. E com isso eu fui convidada para sair da fazenda e aí eu questionei, mas para mim ir embora eu preciso de transporte, né? Preciso de ter dinheiro porque eu não tenho para entrar no ônibus. Não, já tem um carro te esperando. Nesse dia eu fiquei com muito medo, porque realmente o carro já estava do outro lado da rodovia me esperando. E aí as pessoas, os trabalhadores, falaram, mas você não vai ficar? Fica que vai ser bom para nós. Quer dizer, para o trabalhador que já estavam lá. Mas para mim não. Nesse dia eu senti medo, porque eu não sabia o que poderia acontecer na rodovia. Que essa luta é nossa. Essa luta, apesar de ser do povo, né, tem pessoas ainda que não entendem. E para você entender melhor, eu faço para aquela pessoa que não tem coragem de fazer como eu, mas também para os meus filhos, para os meus netos, para os meus bisnetos que eu já tenho, né? De certa forma, eu tenho sobrinho, bisneto já, então eu faço por eles. E para aqueles que não têm coragem ou têm medo, né, de sair e de fazer uma luta. Sim, já falaram para nós, vai lavar roupa,
né? Vai varrer uma casa, né? Mas assim, a mulher hoje, no século XXI, nós não temos que ficar no fogão. Nós não temos mais que ficar só no tanque. Nós temos que ir para o tanque sim, mas de guerra. Então, quem fala é porque não sabe. E na verdade, quem participa é porque sofreu de uma certa forma alguma coisa. Então, são essas mulheres que estão lá, que sofreram o abuso, né? Sofreram a falta de emprego, a falta de oportunidade, né? Então, assim, são as mulheres que realmente entendem o que é ser mulher de fato. A violência contra a mulher, né? Essa está em alta mesmo. Porque, primeiro que para ir na delegacia, nós somos atendidas por um homem. Isso eu falo porque eu fui atendida por um homem. Então, você não vai querer se expor da forma que é para você falar para o homem o que aconteceu com você. Então, você prefere deixar, né? Seguir, a maioria das vezes, eu tenho meu filho, então eu não trabalho, eu tenho uma casa, seja lá como for, ele vai melhorar, porque ele fez isso hoje, mas amanhã ele me pede desculpa e vai melhorar. Mas isso não acontece, só piora a situação. Vamos continuar lutando sempre, né? Ser mulher não é abaixar a cabeça e fazer de conta que não acontece. Ser mulher é lutar sempre. Nós, assim como todos sabem, né, que nós geramos vida. E se nós geramos vida, nós somos fortes. Nós somos capazes de comandar uma casa, de deixar tudo pronto e ir para a luta. Então, o que eu tenho a dizer, acho que a minha mensagem final é dizer que se continuarmos da forma que está, abaixando a cabeça, nós vamos ser escravas, sim, da sociedade brasileira.